Vamos agora nos voltar para um assunto bem diferente do assunto da manhã. O assunto da manhã foi o terror comunista e agora nós vamos falar sobre algo um pouco mais difícil realmente, mas que diz respeito à nossa situação de católicos no meio dessa crise da igreja. Vocês devem estar sabendo aí, porque isso foi muito divulgado, esses escândalos vergonhosos que estão ocorrendo aí, e isso está sendo uma polêmica muito grande, estão se falando aqui e ali, que é melhor que nós busquemos as causas disso. Temos que ir nas causas dessas coisas que estão ocorrendo. E as causas realmente são bem longínquas, porque o problema de moral vem muitas vezes do problema de doutrina. E há um sério problema de doutrina que ocorre com os homens da igreja desde Vaticano II até hoje. Então o título dessa conferência é uma pergunta, né? Devemos nos submeter à Roma conciliar Bom, então expliquemos bem isso aqui. O que é Roma conciliar? Nós somos católicos e apostólicos romanos. Em Roma está a sede da igreja. Em Roma está a autoridade da igreja. Em Roma é a sede do papado. O papado existirá até o fim do mundo. Isso não pode ser mudado. Por quê? Porque a igreja não é um porco sem cabeça. Dizer que a cabeça da igreja é Jesus Cristo é uma resposta incompleta. Se você ficar só nisso, você é protestante. Protestante que diz isso. Mas quem é o chefe da igreja? É Jesus Cristo. Tá bom, chefe invisível. Mas ela tem também um chefe visível. E esse chefe visível é e será sempre o Papa. Correto? Isso não pode mudar. Isso está, inclusive, definido no Concílio Vaticano I, que diz que Nosso Senhor quer que haja sempre sucessores perpétuos no pontificado romano. A primazia de Roma. A primazia de Roma não tem fim. Ela irá até o fim do mundo. A igreja será sempre hierárquica. Nesse mundo será sempre assim. Isso não vai mudar. Não tem a vinda de Jesus Cristo, milenarismo, sei lá o quê. Não tem crise da igreja que vai ficar sem papa ou apocalipse. Não. Até o fim do mundo, enquanto houver mundo, haverá a igreja católica com uma hierarquia da qual o superior, o chefe é o sucessor de São Pedro, que é o Papa. E este Papa é o bispo de Roma. Mas por que eu falo então de Roma conciliar? Por quê? Porque a Igreja Católica foi, nesses últimos 50 anos, invadida por uma seita. Nós chamamos Igreja conciliar, mas não é propriamente uma igreja, é no sentido impróprio que nós dizemos isso. Trata-se de uma seita que foi ocupando progressivamente os postos de comando da Igreja Católica. E esta dominação progressiva, ela se fez bem efetiva através de um concílio, que foi o Concílio Vaticano II. Vaticano II. Concílio esse que instaurou progressivamente um estado de anormalidade dentro da igreja. Eu disse a vocês que o chefe da igreja sempre será o Papa, o chefe, a cabeça visível, sempre existirá sucessores até o fim do mundo. Porém, não está excluído que este chefe da igreja possa trabalhar no sentido contrário às leis essenciais da igreja. Ou seja, não está excluído
que esse Papa possa cair em heresia, possa cair em erros graves contra a fé. Alguém poderá dizer, o que é então a infalibilidade do Papa? A infalibilidade do Papa é um carisma que garante a inerrância do Papa em certas ocasiões, não sempre. E se não garante sempre, pode haver ocasiões em que ele cai. É simples. Ocorreu isso na história? Sim, ocorreu. Ocorreu sim. Houve, por exemplo, um Papa no século VII, chamado Honório. Honório I. Esse Honório I enviou umas cartas ao patriarca Sérgio. E nessas cartas, ele um tanto fraquejava e se aproximava da heresia chamada naquele tempo monotelismo. O monotelismo dizia que Nosso Senhor só tinha uma vontade, o que não é verdade. Jesus Cristo tem duas vontades, vontade humana e vontade divina. Por quê? Porque a vontade é uma faculdade da natureza. Como Jesus Cristo tem duas naturezas, uma divina e uma humana, logo ele tem duas vontades, uma humana e uma divina, para resumir. Então, esse Papa um tanto apoiou essa heresia. Então o que ocorreu? Depois da morte dele, uns 50 anos depois, ele foi condenado por um concílio chamado Concílio de Constantinopla, terceiro concílio de Constantinopla. E foi condenado como herege. O trecho está claro. Condenamos os hereges, tal, e Honório. Essa condenação foi repetida. Foi confirmada pelo Papa Leão II. Leão II. Ele confirmou essa condenação. Então esse Papa foi condenado depois de morto por esse erro contra a fé. No entanto, o que ocorreu? Honório I não foi nem tirado da Sé Apostólica, nem foi o nome dele tirado da lista dos papas, nem os seus atos foram anulados. Entende o que quer dizer isso? Só isso aí já derruba o sedevacratismo. Por quê? Porque ele foi um Papa que errou em doutrina, mas ele não deixou de ser Papa. Compreende isso? Então, no entanto, isso é uma situação anormal. É real, mas é anormal. Então, hoje nós temos algo muito pior com os papas que se seguiram ao Vaticano II. Desde João XXIII até o de hoje, o Papa Francisco. Esses papas realmente se distanciaram muito da fé católica. Progressivamente, até chegar a um estado realmente muito lamentável, que é o de Francisco hoje. E isso nos põe num problema de consciência, justamente esse aqui, esta pergunta. Devemos nos submeter à Roma conciliar? Porque, é claro, nós somos católicos apostólicos romanos e nós nos submetemos à Roma eterna, à Roma católica. Nós estamos dispostos a nos submeter ao Papa. Porém, o que impede isso? Impede justamente o desvio dele na fé. Desvio contínuo, não é um caso ou outro. Contínuo. Comparado com Francisco, o Honório, coitado, não era grande coisa, né? O negócio de Honório foi pequeno. E, no entanto, recebeu uma condenação pesada do concílio. Que não tirou o papado dele, mas que condenou a doutrina dele como herética. E não é o único caso, tem outros casos. Porém, no caso de Francisco e de todos os papas do Concílio Vaticano II, nós temos esse problema de consciência. E para investigar isso, nós então veremos três pontos. Primeiro, a finalidade que o Vaticano II assinala à Igreja. Segundo, podemos nós aprovar tal finalidade? E terceiro, como Roma conciliar, ou seja, a seita modernista que está encastelada na Igreja, como ela quer nos impor tal finalidade. Então, qual a finalidade que o Vaticano II assinala à Igreja?
Essa finalidade está expressa em certas constituições, na Constituição dogmática, particularmente na Lumen Gentium, documentos do concílio, como também no documento sobre o ecumenismo, chamado Nostra Aetate. São documentos do Vaticano II. Notem bem que o Concílio Vaticano II, repito, para quem vocês já devem saber, a maioria, penso eu, ele foi um concílio atípico, ele não foi um concílio dogmático, foi um concílio pastoral e de falsa pastoral. Todos os concílios foram pastorais no sentido de que eles definiam doutrina e depois aplicavam isso na prática. O Vaticano II não quis definir doutrina e ensinou uma prática baseada no acolhimento dos ideais do mundo moderno. E com isso ele inverteu os polos. Ao invés de ser a doutrina que é definida e que deve regrar a vida dos católicos e influenciar a sociedade, ao invés disso não. Não se define a doutrina e se procura adaptar a vida dos católicos aos ideais do mundo moderno. Então, foi isso. A fumaça de Satanás entrou pela igreja através do Concílio Vaticano II. E nós hoje vemos os efeitos. A coisa vai piorando aos poucos. Quando hoje nós vemos todas essas histórias de pederastia e outras coisas, mesmo entre o clero católico, por que isso? Porque essa gente está imitando o que está por aí, olha. Foi a igreja que inventou isso? Claro que não. É a miséria do mundo moderno. Está aí, basta ir na rua aí para ver. Se eles procuram receber influência do mundo moderno, vai dar nisso. Olha. Vai dar nisso. Então, a finalidade que o Vaticano II assinalou à igreja pode ser resumida numa palavra, que é um ideal não, do mundo moderno hoje. É o chamado pluralismo. Pluralismo. Essa é a finalidade que o Vaticano II assinalou à igreja nos tempos modernos. Primeiro porque ela faz uma divisão arbitrária entre a Igreja de Cristo e Igreja Católica. Isso está insinuado na Lumen Gentium, não é assim tão claro, é verdade. Mas não nos esqueçamos que o Vaticano II é dos anos 60, estava toda aquela estrutura antiga da igreja, todos aqueles teólogos, eles não iam aceitar fácil a coisa. Eles colocaram de uma maneira subreptícia. Seria um pouquinho aqui trabalhoso você pegar texto tal, mas resumindo é isso. Eles colocaram de uma maneira subreptícia que a Igreja de Cristo é mais vasta do que a Igreja Católica. Eles chegam a dizer que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Olha, não subsiste, se identifica. A Igreja de Cristo é a Igreja Católica, ponto final. E além disso, na Nostra Aetate, ele diz que o Espírito Santo não deixa de se servir das religiões cristãs, ou seja, protestantes, etc., como meios de salvação. Aqui, eu cito. O decreto sobre o ecumenismo é ainda mais claro. Vou citar. O Espírito de Cristo, com efeito, não recusa se servir, aí está entre colchetes, das comunidades separadas, está implícito, como meios de salvação. Decreto Unitatis Redintegratio número 3. Bom, então está claro. Isso é heresia. As religiões não católicas não podem ser jamais meios de salvação. É verdade que, se você está numa religião de batista, ou de presbiteriano, protestante, e você batiza a criança, aquela criança está batizada? Hein? Pergunta de doutrina, está batizado. Por quê? Porque o pastor chegou e fez ali, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele usou o sacramento. Eles raptaram, parasitaram o sacramento. Mas é verdade, o sacramento é católico. E aquela criança ali é protestante? Não, ela é católica. Entende?
Ah, está numa seita de protestante, mas ela é criança, ela nasceu com o batismo católico. Recebeu o batismo, ela é católica. Depois, coitadinha, ela vai ser desviada. Vai levar ela para aqueles cultos, vai encher o ouvido dela de aleluia, não sei o que, ela vai ficar meio atrapalhadinha, coitada, e vai começar a ficar a Bíblia e pronto, vai virar também protestante com o tempo. Certo? E por favor, não me digam evangélico, não é evangélico coisa nenhuma. Herege ou então protestante. Protestante é o nome oficial, vem do século XVI. É o nome principal que se dá a protestante, a esses hereges, é isso, protestantes. Então, existem esses elementos de santificação. O batismo é um elemento de santificação. Porém, esse elemento de santificação não pertence à seita herética. Pertence à Igreja Católica. E, portanto, a seita como tal não pode ser meio de salvação. E o casamento também é válido, né? O casamento também é válido. Inclusive porque o casamento tem um elemento natural. Mesmo muçulmanos se casam, como contrato, não como sacramento. Porque o matrimônio tem isso. Ele é sacramento e ele é contrato. Enquanto contrato, se dois muçulmanos se casam, um homem com uma mulher só, o problema é que ele já começa com várias mulheres, mas se casa com uma mulher só, ele está casado. Mas se um protestante se casa, um casal de protestantes, eles cometem, por exemplo, pecado contra a castidade? Não, se eles se casam, os protestantes, ali é um sacramento. Um sacramento. Porque foram batizados. Correto? É um sacramento, pronto, estão casados. Porque não há uma fórmula específica do casamento? Não há um texto específico. Não, é diferente. No casamento, é justamente a entrega ou consentimento mútuo de ambos os esposos. Essa é a fórmula. Exatamente. Tá entendendo? Mas tem que saber se o batismo dele foi válido, né, pai? E a matéria? Em geral, ele é válido. Em geral, ele é válido. E a É matéria? tão válido, ele é tão válido que há uma resposta do Santo Ofício, do final do século XIX, em que se pergunta o seguinte: há uns hereges metodistas, que tem por aqui, né? Metodista, que eles batizam lá no lugar tal. E eles ensinam que o batismo não tira o pecado original. Eles ensinam explicitamente isso. Então perguntaram ao Santo Ofício: deve-se rebatizar sob condição ou não? O Santo Ofício: não, o batismo é válido. Porque você tem que entender essa questão da intenção. Não é a intenção psicológica, é a intenção da igreja que está fazendo aquilo. De tal modo que até um maometano pode batizar. Se ele não faz uma brincadeira, se ele faz, olha, é a doutrina, é o rito da igreja, ele está pedindo, faz da igreja católica, eu vou fazer, ele não acredita em nada, mas ele sabe que é o rito da igreja. Então teve a intenção da igreja. É isso, simplesmente isso. Está entendendo? Alguém pode casar? Se não houver condição, podem se casar. Se não houver padre, aí, em situações especiais. Situações especiais. O protestante pode? É claro, então qualquer um pode também fazer. Não, se for cristão. No caso aí, se for cristão, se eles tomam o compromisso de viver a vida toda juntos, um homem com uma mulher, etc., aquele casamento é válido. Quer dizer, tem que ser cristão, o par, e o protestante é a testemunha só. A testemunha, etc., mas o básico para o casamento ser válido. Não é lícito, mas é válido. A pessoa não sabe aquilo ali é válido. É válido, certo. E é um sacramento. Então qualquer um pode então, celebrar, então. Qualquer um também não é assim. Evidentemente, se a gente está aqui e decide um rapaz ou uma moça, vamos casar e tal, e pronto, não fala com ninguém, não. Não é válido. Qualquer um, seguinte, um protestante pode, então um outro qualquer pode também. Não, outro qualquer. Eu diria que os protestantes, porque não conhecem a Igreja Católica, certo? Eles fazem aquela cerimônia, eles conhecem aquilo, fazem, como eles são batizados, aquele batismo é válido, aquele casamento é válido. Por ter sido batizado. Por ter sido batizados, claro. Entre não batizados, não é. Só é contrato. Contrato, sim, mas não é sacramento. Mas se ele foi batizado, então ele poderia fazer como protestante? Casar um par? Não, veja bem, se ele é católico, ele sabe que tem que ter a testemunha do padre. Nesse caso, se ele fizer contra isso, não é válido. Certo? Mas o protestante que não sabe nada, ele pensa que não precisa de padre, então ele vai diante do pastor e faz a cerimônia, Aí é válido. aí é válido. Entendeu? É a questão do matrimônio que é um tanto
É complicado porque tem esse aspecto de sacramento e de contrato. Mas voltemos. Então, na Lumen Gentium se ensina isso. As religiões cristãs como meios de salvação. Isso é uma heresia. E isso faz com que a Igreja de Cristo seja maior do que a Igreja Católica, entendeu? Então, qual é a consequência? Porque um dogma foi proclamado? Não, isso é pelo menos contra, no mínimo, sim, fora da Igreja não há salvação. Isso foi proclamado no Concílio de Cartago, eu acho. Isso é um dogma católico. E, de qualquer modo, é contra o magistério ordinário universal da Igreja. Isso é heresia. Entende? Isso está dito aí no nosso tratado, que é um dos documentos do Vaticano II. Mas, em geral, nos outros documentos, na Lumen Gentium, por exemplo, é muito ambíguo. Você não percebe direito. Uma pessoa que for ler os documentos do Vaticano II, não é fácil, ele não percebe fácil a coisa. Foram bombas relógio. Porque havia a reação dos outros teólogos, que não queriam coisa ruim, então eles fizeram uma coisa mais ou menos disfarçada para depois tirar as consequências. É por isso que hoje, quando Francisco faz as maluquices dele, e vem gente contra ele, ele diz, não, eu estou seguindo o concílio. E é verdade. Ele está tirando as últimas consequências do Vaticano II, Francisco. Francisco é muito lógico, só que era um lógico revolucionário. O Antônio fala, não foi bem isso que eu disse, não. Sim, diz isso, mas depois ele diz que ele está seguindo, ele está... Bom, mas de fato, se você for olhar os desvios do Vaticano II, está ali, você pode tirar essas consequências. Então, consequência disso, a Igreja de Cristo é maior do que a Igreja Católica, o que é um erro, e a Igreja Católica é chamada a realizar a unidade do gênero humano. A unidade do gênero humano no pluralismo, no respeito das convicções de cada um. Certo? É o que se diz por aí, que o muçulmano seja um bom muçulmano, que o protestante seja um bom protestante e que o católico seja um bom católico. Tem gente por aí ensinando isso. E você deve respeitar a diversidade. Isso aí está nos colégios, está aí, isso aí. Você tem que respeitar a diversidade. Isso é idiotice. Se assim, o sujeito vai assaltar banco, vai matar a própria mãe, isso é da diversidade, né, Paulo? Aí você vai respeitar também isso? Entende o que eu quero dizer? E Maria Escrivá? Hã? O que tem? Ele tem um vídeo dele dizendo, um judeu pergunta para ele, padre, eu sou judeu, ele interrompe o judeu e fala que ele ama os judeus, que o primeiro judeu foi nosso Senhor Jesus Cristo, Pois é. e que ele ama, e aí, enfim, em resumo é o seguinte, ele tem amor pelo judeu, o judeu é bom e pode continuar sendo judeu. Pois é típico do Vaticano II isso aí. E ele foi proclamado como Isso é proclamado pela Igreja Conciliar. Bom, isso é outra questão um pouquinho complicada, que é as canonizações e beatificações na Igreja Conciliar. Eles mudaram o procedimento, as fórmulas que são utilizadas, eles alteraram e o que eles dizem é verdade. Às vezes mencionam a autoridade da Igreja, mas é algo enfraquecido e está dentro de uma ambiguidade muito maior, que é justamente a maneira de agir das autoridades do Vaticano II. Certo? Então, eles não engajam, eles não comprometem sua autoridade. Nem se sabe se eles têm noção do que é uma autoridade católica. É até duvidoso isso. Então, a Igreja está chamada a realizar esse pluralismo, ou seja, respeitar o erro. Respeitar o erro. Eles confundem o respeito à pessoa e o respeito ao erro. Você respeita as pessoas? Sim, respeito. Mas os erros não se pode respeitar. Ou seja, o princípio que está na base dessa nova concepção de igreja é o pluralismo, segundo o qual poderiam coexistir pacificamente doutrinas contraditórias, todas reduzidas à condição de opinião. Ninguém possuiria a verdade, mas todos possuiriam parcelas da verdade. Isso é o que está espalhadíssimo no mundo moderno. Ninguém pode criticar ninguém. Cada um tem a sua parcela de verdade, cada um pensa isso, aquilo outro, se você isso, você aquilo, você tem que respeitar e vamos viver junto, em conjunto.
hoje é a base da convivência moderna, Correto. e a Igreja do Vaticano II coloca isso como base do seu ensinamento, como base da sua concepção de igreja. Então, essa é a finalidade que o Vaticano II assinala à Igreja Católica. Então vem um segundo ponto. Nós podemos, então, aceitar essa finalidade. Para responder a esta pergunta, nós temos que consultar as autoridades. Você não deve julgar pelo seu gosto. Eu acho isso interessante, eu não acho isso interessante, isso não é católico. Você tem que consultar as autoridades. O que disse a igreja sobre isso? O que disseram as autoridades, as pessoas consideradas na igreja, as pessoas que estudaram doutrina sobre isso, o que disseram a tradição dos bispos a respeito disso? Citaremos aqui alguma coisa. Primeiro, o Papa Pio VII, que escreve em 1814 sobre uma carta constitucional francesa, feita por Napoleão. Aliás, não, feita logo pelo sucessor de Napoleão, quando Napoleão caiu. Então ele diz o seguinte, eu cito o Papa Pio VII, nossa dor aumenta quando lemos o artigo 22, que não somente permite a liberdade dos cultos e de consciência, mas promete proteção a essa liberdade e aos ministros dos diversos cultos. Não é preciso demonstrar quão grande ferida mortal este artigo leva a religião católica, traz a religião católica na França. Pois, desde que se afirma a liberdade de todos os cultos sem distinção, se confunde a verdade com o erro. E se põe no mesmo pé de igualdade as seitas heréticas e a perfídia judaica, junto com a santa e imaculada esposa de Jesus Cristo, a igreja fora da qual não há salvação. Aí a linguagem dos papas naquele tempo, meu amigo. Não precisa comentário, é tudo claro, né? Qualquer pessoa entende, né? Você está lembrado que eu estava falando de Gramsci, que tudo o que São Tomás de Aquino cria, também uma velhinha analfabeta também crê. Então está aqui uma linguagem de um papa, qualquer um entende. Afinal, o papa é chefe da igreja. Se ele fala aquelas coisas que ninguém entende, talvez você conheça aquela história de uma senhora, faleceu, amiga da comunidade, ela queria fazer uma igreja aí, né? Então, encomendaram a ela um trabalho sobre a liberdade e deram a ela uma encíclica de João Paulo II, na época. Ela começou a ler a encíclica, chegou para o padre, telefonou, padre, eu estou lendo aqui, mas eu não entendo nada, padre, não entendo nada, não consigo. E olha que é uma pessoa de estudo, tudo, não é uma pessoa. Aí o padre já, olha minha filha, você deixa essa encíclica aí, pega a encíclica de Leão XIII sobre a liberdade, que eu aconselho vocês lerem. Libertas Praestantissimum, é o título em latim, mas tem em português. Ela leu a encíclica e depois, padre, que diferença, eu entendo tudo. E aqui vocês entendem tudo. Porque quando faz um negócio nebuloso, é para justamente isso. Um interpretar de um jeito, outro de outro, de outro. E se você não entende, é porque você ainda não... Eles que estão, que compreendem. Conversa mole, isso aí é negócio de embusteiro, isso aí. Então, está aqui claro, entenderam? Liberdade de culto, liberdade disso está errado, porque você põe no mesmo nível uma religião falsa, as seitas protestantes e a única igreja verdadeira, fora da qual não há salvação. Depois, eu cito o cardeal Pie. Esse cardeal Pie, ele foi bispo, arcebispo de Poitiers, na França, e a importância dele é a seguinte, é que ele foi um homem de uma inteligência, de uma fé muito grande, e São Pio X estudava esse cardeal desde que ele era padre. Então o pontificado de São Pio X
foi baseado, em grande parte, nas ideias do cardeal Pio. Correto? E então se conta que quando uma comissão da Diocese de Poitiers foi visitar São Pio X, São Pio X, a Diocese do Cardeal Pio. E aí pegou um livro bem velhinho do Cardeal Pio, aqui, estudo isso aqui, desde... Então era um homem de grande saber, muito considerado, de fama de grande virtude. Esse Cardeal Pio dizia o seguinte, eu cito: condenar a verdade à tolerância é forçá-la ao suicídio. Se você condenar, se você forçar a verdade, tolerar o erro, você está condenando-a ao suicídio. Continuou. A afirmação se mata se ela duvidar dela própria. E ela duvida dela própria se ela deixa indiferentemente a negação se colocar ao lado dela. Para a verdade, a intolerância é o cuidado de sua conservação. É o exercício legítimo do direito de propriedade. Quando se possui, é preciso defender, sob pena de ser logo inteiramente despojado. Em toda parte, o verdadeiro não suporta o falso. O bem exclui o mal. A ordem combate a desordem. A condição para toda verdade é de ser intolerante. Mas a verdade religiosa, sendo a mais absoluta e a mais importante de todas as verdades, é, por consequência, a mais intolerante. Tudo lógico, tudo claro. Tirando as consequências, Jesus Cristo enviou seus apóstolos para pregar a todas as nações, ou seja, para derrubar todas as religiões existentes, para estabelecer a única religião cristã por toda a terra e substituir a unidade do dogma católico a todas as crenças recebidas nos diferentes povos. Unidade católica, não são diferentes tradições, disso, aquilo. Existem várias tradições por aí, às vezes muito antigas. A questão não é a antiguidade, é a veracidade. Se não é verdadeiro, tem que ser varrido. Então vocês estão vendo aqui nessas duas citações bem claramente. A verdade não suporta o erro. É como alguém que tem uma propriedade e chega a um sem terra e se instala dentro dela. E faz uma roça ali e começa a construir uma casa. Qual é a reação dele? Ele vai conversar? Ele vai procurar um acordo? Ele vai logo procurar a polícia. Porque senão, daqui a pouco ele não pode mais. Já botou uma casa, já botou isso, ele perdeu. A verdade reage assim. Ela não pode tolerar o erro. O erro é o sem terra do proprietário. Não pode tolerar. E, no caso da verdade religiosa, mais ainda. Porque a verdade religiosa não é a verdade que dá a cabeça da gente. A verdade religiosa é a verdade de Deus, à qual nossa inteligência deve aderir. Você adere ao mesmo Deus. Portanto, a adesão só pode ser uma. Não pode ser 10 nem 20. E assim se torna a mais, essa verdade se torna a mais intolerante nesse sentido. E qual a origem do pluralismo? Então, eu dou outra citação. Vou citar e depois vou dizer quem citou, quem falou. Os cristãos não deverão esquecer que todo caminho leva a Deus. É o pluralismo, né? É o que se diz hoje. Todo caminho leva a Deus. O espírita, o protestante, o budista, está aí na televisão, tudo isso aí. Os cristãos não deverão esquecer que todo caminho leva a Deus. E eles devem se manter corajosamente nessa corajosa noção de liberdade de pensamento. E podemos falar verdadeiramente
disso como de uma revolução, partida de nossas lojas maçônicas, e que se estendeu magnificamente por toda a cúpula de São Pedro. Citação do grão-mestre da maçonaria, Yves Massodon. A citação. Os cristãos não deverão esquecer que todo caminho leva a Deus. E eles deverão se manter corajosamente nessa corajosa noção de liberdade de pensamento. Da qual nós podemos dizer que é verdadeiramente uma revolução. E essa revolução partiu das nossas lojas maçônicas e se estendeu magnificamente sobre a cúpula de São Pedro. A cúpula de São Pedro é a do Vaticano, né? É uma linguagem imaginária. Então a citação é de Yves Massodon, O Ecumenismo Visto por um Maçom de Tradição. Livro de 1964. Detalhe, esse Yves Massodon era muito amigo de João 23. Muito amigo de João 23. João 23 foi, antes de ser Papa, foi núncio, ou seja, embaixador em Paris. Quando ele foi embaixador em Paris, Pio XII, que era o Papa, descobriu que o grão-mestre da Ordem de Malta era maçom, pertencia à maçonaria. Grão-mestre da Ordem de Malta. Naquela época de Pio XII. Então ele contratou, disse para um padre que era especialista nisso, vá lá em Paris, porque esse padre esse grão-mestre era francês, e vá apurar isso. Disse para um padre dele de confiança. Então esse padre foi a Paris, na França, e foi se encontrar com o embaixador, que era João 23, era Roncalli na época, que era o embaixador da Santa Sé em Paris. Chegou lá na nunciatura e se encontrou então, viu o Ângelo Roncalli, o cardeal, e disse, o cardeal está aqui. Eu investiguei aqui na França e descobri que não só ele é maçom, esse grão-mestre esse grão-mestre da Ordem de Malta, mas ele é grão-mestre da maçonaria. Aí o Ângelo Roncalli conversou um pouco, fez assim um pouco piadinha, tudo, disse, pode falar aí com o meu secretário aí, veja isso aí, tá bom? Não quis nem se ocupar. Pode ver isso aí. Aí tá bom. Foi procurar o secretário de João 23, Ângelo Roncalli. Quando chegou lá, estava um padre de clégima, que era um escândalo na época, todo padre usava batina, fumando. Né? Chegou com ele, aqui seu padre, eu trouxe aqui o dossiê, tudo, ele é maçom, tudo. Aí o padre, olha, veja bem, meu amigo, nós estamos aqui fazendo uma coisa muito interessante aqui, nós estamos fazendo uma política de colaboração com a maçonaria. Então, obter isso, aquilo outro, a gente está fazendo uma de colaboração com a maçonaria. Então, naquele tempo, na época de Pio XII, em Paris, se fazia uma política de colaboração com a maçonaria, e o núncio apostólico era João 23. Então, daí você pode ver, né? Que foi Papa depois e que fez o Vaticano II, dizendo que tinha tido a inspiração do céu. Então, eis aqui, de onde veio o pluralismo. Então, está aqui a condenação dos papas, de autoridades, etc. Agora, por que então, qual é o motivo, digamos assim, teológico, por que nós não podemos aceitar esse pluralismo? Porque esse pluralismo vai contra a confissão da nossa fé. A fé é uma virtude teologal. Nós sabemos que nós recebemos no batismo as virtudes teologais e as virtudes morais, não é? As virtudes teologais são fé, esperança, caridade. As virtudes morais, cardeais, são justiça, temperança, fortaleza e justiça, temperança, fortaleza e... Qual é a última? Esqueci agora. Não, sabedoria é um dom. Bom, depois eu lembro. São 4 cardeais, correto? Então, você
A principal delas, o começo da nossa justificação é a fé. Virtude teologal, que tem Deus como objeto. Principal virtude. Certo? Então, a fé tem um ato interno e um ato externo. O ato interno é a adesão ao magistério da igreja. O ato externo é a confissão da fé. Aquele que tem a fé dentro dele tem que confessar essa fé. Essa confissão da fé é, digamos assim, é um preceito positivo, não é um preceito negativo. O que é isso? Vou explicar aqui. Você tem um preceito positivo e o preceito negativo. Qual é a diferença? O preceito negativo obriga sempre. O preceito positivo obriga às vezes. Depende. O preceito negativo obriga sempre. Por exemplo, não matar. Sempre você não pode matar. Não roubar. Sempre você não pode roubar. Se você roubar, você comete pecado. É um preceito negativo. No entanto, o preceito da fé, da confissão da fé, ele não obriga sempre. Você não está obrigado, em todo momento, a confessar a fé. Você está obrigado a confessar a fé em certas ocasiões. Estão entendendo a diferença? Então, quando é que você está obrigado a confessar a fé? Responde São Tomás. São Tomás de Aquino. Há, diz São Tomás, lugares e momentos onde a confissão da fé é necessária à salvação. Isto ocorre quando, por omissão desta confissão, nós subtrairíamos a Deus a honra que lhe é devida, ou a utilidade ao próximo que se deve trazer a ele, ao próximo. Por exemplo, se alguém, quando interrogado sobre a sua fé, se calasse, e que através desse calar dele, se poderia crer que ele não tem fé, ou que essa fé não é verdadeira. Ou outros poderiam ser desviados da fé por causa do silêncio daquele. Se você, quando é interrogado sobre a fé, você se cala, e esse silêncio seu pode ser causa de desvio para outros, você está pecando por falta de confissão da fé. Estão entendendo? Então, a confissão da fé é o ato externo. É por isso que nós rezamos o credo. Nós acreditamos, temos fé, mas temos que dizer o credo vez ou outra. Eu não estou obrigado a rezar o credo sempre. Mas se alguém me pergunta, que religião é a sua? Eu sou católico. E se alguém pergunta, por que você é católico? Por isso, por aquilo, por aquilo outro. Então, é a confissão externa da fé. É o ato externo da virtude da fé. São Bernardo dizia, calar-se quando se pode falar, quando se pode responder, é consentir. E nós sabemos que o mesmo castigo espera aqueles que fazem o mal e aqueles que lhe dão a cumplicidade do consentimento. Então, não nos esqueçamos que o pecado pode ser por ação, pode ser por pensamento, pode ser por omissão. Você não fez a coisa, mas você devia fazer, você pecou. É o caso da confissão da fé, em certas ocasiões. E isso está regulado no Código Canônico. O Código Canônico tradicional da Igreja diz, no cânon 1325, Lei da Igreja, os fiéis estão obrigados de professar abertamente sua fé em todas as circunstâncias onde
o seu silêncio, suas hesitações ou sua atitude significariam uma negação implícita da sua fé, um desprezo da religião, uma injúria a Deus ou um escândalo para o próximo. Está claro, né? A lei da igreja. Bem claro. Os fiéis são obrigados de professar abertamente sua fé nessas ocasiões. Então, diante disso, não é difícil concluir. Não podemos aceitar o princípio do pluralismo. Porque aceitar o pluralismo é automaticamente renegar nossa fé. Você pode dizer, você pode tolerar uma religião falsa? Sim, sempre a igreja tolerou em certos casos. Mas tolerar é tolerar o mal. Você não pode dizer, chamar mal, de bem o que é mal. Isso não pode. E se eu digo que todas as opiniões são respeitáveis, que todos os caminhos conduzem a Deus, ou coisa parecida, eu automaticamente estou indo contra a confissão da fé. Eu estou pondo no mesmo nível a verdadeira religião, o verdadeiro caminho e a multidão de falsos caminhos. Então, o pluralismo é contrário à fé católica. Mas então, alguém poderia dizer, rebater, dizendo o seguinte: sim, mas veja bem, as autoridades aí conciliares, elas professam esse pluralismo, é verdade. Mas elas não nos obrigam a aceitar esse pluralismo. Está entendendo a distinção? Esse pessoal que faz acordo, tudo, eles dizem que não, realmente eles professam o pluralismo, mas não obrigam a gente a aderir a isso. Afinal de contas, se você pede à República, ao presidente, etc., ao prefeito, para fazer uma procissão, você não está aderindo ao pluralismo do governo. O governo é pluralista. Dá liberdade para todas as religiões. Se você pede para fazer uma procissão católica, você está aderindo ao pluralismo do governo? Não. Você só está pedindo a ele. Então não seria a mesma situação no caso da igreja conciliar? Você só está pedindo um lugar para você ser reconhecido, mas eles não estão querendo impor esse pluralismo a você. Esse é o sofisma no qual muita gente cai por aí. Certo? Aquele pessoal que vai para a missa nos maristas. Correto? Tem sempre isso. Quando tem uma missa verdadeira, aí faz uma parecida lá, meio, né? E põe a missa lá tradicional. Então, qual é o argumento? Não, mas eles estão dando direito, eles não exigem nada da gente, então a gente fica aqui, qual é o problema? A gente não está aderindo a eles, eles ensinam o pluralismo, a gente está na nossa aqui. O próprio Francisco falou, né? O Papa Francisco, não, deixa eles fazem o trabalho dele, eu faço o meu, tá bom. Pronto, deixa ele lá, pronto, não tem problema, cada um se respeita, mas aí é que está. Isso acaba sendo um pluralismo também. Um pluralismo dentro da tradição. Então, qual é a resposta? Justamente esse terceiro ponto. Roma conciliar, ou seja, a seita modernista que está encastelada nos altos cumes da Igreja Católica, ela quer nos impor isso? Em 11 de junho de 1988, em Flavigny, Monsieur Lefebvre dizia: suas intenções não mudaram, porque os seus princípios não mudaram. Essa é a resposta. Qual é a intenção dela, dos modernistas? Impor o pluralismo a gente. Por quê? Porque os seus princípios não mudaram. Se os princípios não mudaram, as intenções continuam sendo as mesmas. Eles podem até tolerar durante algum tempo, mas eles acabam impondo aquilo. E nós vemos que os papas de Vaticano II também ensinaram algo parecido. De fato, eles querem reduzir a tradição católica a um carisma. Ou seja, a uma vocação
a uma maneira de viver o catolicismo. E com isso fazer o catolicismo conviver com os falsos catolicismos que estão espalhados por aí. Você tem hoje um catolicismo, entre aspas, carismático, aquele pessoal que começa a falar em línguas, cai dura ali, sei lá o quê. Você tem o catolicismo dos neocatecumenais. Você tem os catolicismos do Escrivá, que é o Opus Dei. E você tem o catolicismo da TL, Teologia da Libertação. E então, o que é que se diz? São carismas dentro da igreja. Carisma. Aí chega o tradicionalista. Mas o carisma também, pode ficar aí, ocupe aí seu lugar, tudo bem. Ninguém vai incomodar vocês. Agora você também tem que respeitar o outro. E todo mundo vive em conjunto. Então a tradição é reduzida a ser um carisma. Mas isso não é verdade. Porque a tradição é o quê? Simplesmente a transmissão de um carisma? Não, do catolicismo. Pela tradição se transmite o catolicismo. E essa tradição não é só a Santa Missa. Esse é o problema. Muita gente cai nessa cilada. Você dá a permissão para a missa e aceita o Vaticano II. Entra na Comissão Ecclesia Dei. Você aceita o pluralismo. Mas você, em troca disso, você tem a missa tradicional. Certo? Errado. Por quê? Porque a tradição católica transmite a Santa Missa? Sim, também, claro. É muito importante. Mas não é só a Santa Missa. É todo o catolicismo. Tradição se identifica com o catolicismo. Isso quer dizer que ela se opõe necessariamente a essas formas desviadas de catolicismo. Neocatecumenais, carismáticos, teologia da libertação, sei lá o que tem por aí. É como se fosse, isso quer dizer como se fosse ordem diferente, totalmente diferente. A primeira ordem antigamente é diferente. É diferente. Agora, é um negócio meio delicado, porque muita gente nesse meio pode ainda conservar a fé católica. Se eles são católicos ou não, aí é diferente. Muita gente pode estar de boa fé naquilo ali. Agora, o que é verdade é que eles estão objetivamente no erro. E aquele erro vai fazer mal a eles. Com toda certeza. Basta ver a situação das nossas famílias. Basta olhar. Vai se aceitando tudo, né? Tudo aceitando. Vai vendo novela, né? Aí vai aceitando. Aí está na novela, é assim, vão aceitando. Por quê? Porque estão cheios, encharcados de liberalismo, que é transmitido justamente por esse ideal pluralista que é justamente espalhado pela Igreja Conciliar. Então, não pode haver conciliação. E eles querem impor isso. João Paulo II, por exemplo, dizia, João Paulo II afirma, a riqueza que representa para a Igreja a diversidade de carismas e de tradições de espiritualidade e de apostolado, que constituem a beleza da unidade na variedade. A variedade aí é neocatecumenal, teologia da libertação, essas coisas todas. E a tradição no meio, os tradicionalistas. Tal é a sinfonia, diz ele, que sob a ação do Espírito Santo, a Igreja terrestre faz subir para o céu. Então, notem bem que eles querem pôr no mesmo nível, assim como o ecumenismo põe no mesmo nível as religiões cristãs, protestantes e, de certo modo, também até as religiões que têm um só Deus, entre aspas, que não é bem verdade isso aí, botar no mesmo nível o cristianismo, o judaísmo e o maometismo, não é verdade? Assim também, dentro do limite eclesiástico, eles querem promover algo parecido. Esse pluralismo que põe as diversas correntes no mesmo nível, inclusive os chamados tradicionalistas. O tradicionalismo, assim, é reduzido
a uma espécie de sensibilidade. A pessoa tem uma sensibilidade tradicionalista. Ela não suporta missa com batuque. Ela não suporta muito ruído na igreja. Então ela quer uma coisa mais tranquila, mais calma. Pronto, a questão de sensibilidade. Aí ela vai para a missa tradicional. Não é questão de sensibilidade. Eu costumo dizer o seguinte: se a missa de São Pio V fosse uma questão de sensibilidade, então melhor seria ir para a missa nova. Por quê? Porque todos nós aqui, salvo o seu Plínio, acredito, todos nós aqui já nascemos na missa nova. Certo? Todos nós fomos educados na missa nova, assistindo missa nova. Todo mundo aqui. Então, toda a nossa sensibilidade é de missa nova. Sempre foi assim, desde pequeno. É verdade que vocês, os mais novos, né, se acostumaram com o padre Fábio de Mello, com o padre Marcelo Rossi. No meu caso, não. Meu tempo era padre Zezinho. Mas não é muita diferença, entendeu? Não é muita diferença. É a mesma besteira que era do violão, aquela coisa meio... Bom, entende o que eu quero dizer? Todos nós somos de sensibilidade de missa nova. Então, onde é que está essa sensibilidade de missa tradicional? Por que a gente está atrás de missa tradicional? É o que Francisco disse. Francisco é sempre... É lógico, Francisco. Essa história de missa tradicional, para a gente velha, dá para entender. Mas para a gente nova, é modismo. Ele disse isso. Realmente, se é só questão de sensibilidade, é modismo. Só que não é sensibilidade, é questão de fé. E aí tudo muda. Mas para isso, para que isso seja coerente, é preciso que nós rejeitemos a missa nova. E é o que não fazem os outros. Toda essa gente que celebra a missa tradicional com o indulto de Roma, que está na Comissão Ecclesia Dei, eles assinam um documento onde eles reconhecem a legitimidade e a retidão doutrinal da nova missa. Correto? Todos esses que estão celebrando aí nos maristas, em vários lugares do Brasil, celebrando a missa tradicional, tudo organizado, não tem batuque, não tem zoada, tudo bem. Mas eles reconhecem a retidão doutrinal e a legitimidade da missa nova. E é justamente a isso que nós nos opomos. Não é uma questão de pluralidade, é uma questão de guerra. A missa nova tem que desaparecer. Por quê? Porque ela é, no conjunto e no detalhe, contrária à concepção católica da missa, tal como foi expressa na seção do número 22 do Concílio de Trento. E condenou isso. Que depois codificou o rito da missa justamente para se opor às novidades protestantes. Como é que estava nesse documento, nesse trecho do Concílio de Trento? A gente tem lá um resumozinho dos documentos do Concílio de Trento. Então, se você olhar ali, está claro ali. Há inclusive um trecho do Concílio de Trento que ele diz o seguinte: aquele que ensina que o cânon da missa, o que é o cânon da missa? Quando diz o santos, 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 Dominus Deus Sabaoth, aí o padre começa a falar baixinho. Ninguém ouve nada, não é? É a parte principal da missa, onde ele faz a consagração, tudo isso. É o chamado cânon da missa. Esse cânon da missa é dito em voz baixa, ninguém ouve. Então, no Concílio de Trento está dito: aquele que ensina que o cânon da missa deve ser dito em voz alta, seja anátema. E nas rubricas da missa nova se diz o seguinte: que a oração eucarística, o cânon, seja dita em voz audível, como convém. Você percebe? O contrário. O contrário. E não é o único ponto. Estou falando aqui do ponto principal, que é o cânon. Então é anátema, então. Quem faz é anátema. Bem, anátema, até que põe, é um negócio meio, como ele disse, convém, é uma rubrica, sempre aquela coisa, ele fica na. Mas é uma missa ambígua. É uma missa ambígua e, portanto, ilícita. Ela não deve ser assistida. Certo?
Então, e não nos esqueçamos, essa ambiguidade, essa maldade da nova missa está no rito. É o que as pessoas em geral não entendem. As pessoas mais simples, elas veem o padre. Se é um maluco, começa a fazer batuque e tudo, como um que tinha lá em Taparica, que celebrava a missa, tinha um atabaque de junto. Ele celebrava uma parte, ele ia para o atabaque, ia lá, depois ele continuava a missa, ia para o atabaque. Bom, aí todo mundo percebe que é uma malandragem, um negócio, né? E leva ao erro maior, porque nem ele segue a pública, realmente. Porque às vezes o leigo responde. Exatamente, mas... Ele mesmo pega. Sim, mas veja bem, não é só isso. Não é porque o padre é meio doidão, faz isso, faz aquilo. Porque às vezes vem um padre direitinho, um bom padre, que pode ter até na melhor boa fé, não se trata de pessoas. Mas ele vai e segue toda aquela rúbrica e faz tudo direitinho. Mas ele faz um direitinho erradinho. Compreende? Tá errado. Porque Ele faz bem o erro. o rito é como um mapa. É como um mapa. Se você botar, ou como um GPS, um problema, para a gente atualizar as coisas. Se você pegar o carro, sair com o GPS, e o GPS der a indicação, você botar lá, baixio, aí o GPS diz, você dobra a direita, depois na primeira à direita você entra e faça o retorno. Bom, está errado esse GPS. Você não vai para o baixio, você vai para Salvador. Vai fazer o retorno e vai pegar para Salvador. Você pode ter a melhor intenção do mundo. Mas o rito está errado, quer dizer, o mapa está errado. Entende o que eu quero dizer? Então, a maldade da nova missa está no rito. Não adianta se o padre é bom, se não é, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Se tem batuque, se não tem batuque, se está organizado, se não está, se tem isso, tem aquilo, se o padre fala besteira no sermão, isso é outra coisa. Isso existe também, mas não é o principal. O principal está no rito. Então, nós não podemos aceitar a retidão doutrinal, nem a legitimidade da nova missa, dos novos sacramentos. Por isso que o missal de Paulo VI é protestantizado em vários aspectos, né? Sim, ele fez aquilo, a nova missa foi Paulo VI que fez. Ele fez aquilo ajudado por 6 pastores protestantes. Certo? O que assinou o principal, Aníbal Bonini, é altamente suspeito de ser maçom. Está lá a assinatura dele no missal novo. Altamente suspeito de ser maçom. E contou com a colaboração desses pastores protestantes. Esses pastores depois, um deles disse, essa missa aí eu celebro. Eu posso celebrar. Porque a intenção era essa, fazer um rito que pudesse ser celebrado até por protestantes. Eu vou publicar lá no site do mosteiro, mentira, eu vou botar nesses dias, um artigo que eu escrevi, já foi em 2016, sobre a nova missa. Com tudo isso aí. Esse estudo sobre, comparando com a missa de Lutero, tudo isso. Então, esse rito, ele é protestantizado, ele é ambíguo. E por isso, ele não é lícito. Aí você pode dizer, ele é válido, a missa é válido realmente. Se tem a consagração do pão e do vinho, é válido. Mas é válido, mas é uma coisa que não é bem feita, é pecaminosa. Certo? O que é uma coisa válida? Se eu chegar aqui, olha, sábado do maio eu vou celebrar uma missa. Traga um pouquinho de vinho aqui. Traga um pedacinho de pão. Isto é meu corpo, isso é meu sangue. Eu celebrei uma missa? Celebrei. É claro, se eu tive a intenção de celebrar, eu fiz a consagração do pão, do vinho, eu celebrei uma missa, mas eu cometi um pecado mortal. Deus me livre. Entende? Porque eu fiz uma coisa válida, mas ilícita. Tem um caso de um padre legítimo que ele pegou o vinho, consagrou, estava bebendo, e o outro padre bebeu tudinho, porque era vinho mesmo. Exatamente. Tem gente que faz essas coisas. Quando não vinha, é de lá. Nesse caso aí é inválido, que a matéria não existe, né? Então, Bento XVI seguiu nessa mesma rota, bem como o Papa Francisco. O Papa Francisco e seus auxiliares da Ecclesia Dei, eles dizem que, com relação ao problema da fraternidade, tudo isso, essa negociação, eles dizem que
os membros da fraternidade são católicos caminhando para a plena comunhão com a Santa Sé. Isso não existe, isso aí. Foi católico ou não é? Plena comunhão, coisa parecida. Nessa perspectiva, os pontos de divergência não devem ser considerados como muros insuperáveis, mas como pontos de discussão que merecem ser aprofundados. Ora, ele falseia a questão na base, esse Monsieur Pozo. Porque se trata de problemas doutrinais. Não se trata de opiniões, de sensibilidade, de nada disso. São problemas doutrinais graves que foram levantados pelo Vaticano II, de uma gravidade excepcional. Implicitamente, é a divindade de Jesus Cristo que está em jogo. E esses problemas são considerados como pontos de discussão, simplesmente. Então, como conclusão, o pluralismo é consubstancial à chamada Igreja Conciliar, religião conciliar. Ou seja, você reconhecer, você deixar conviver o erro com a verdade. E nós não podemos aceitar isso. Pelo próprio fato de sermos católicos e de considerarmos a religião católica como única verdadeira, nós não podemos aceitar esta convivência. Nós não podemos negar que essas autoridades sejam autoridades. Mas nós não podemos obedecer a elas porque elas estão imbuídas de falsos princípios. E elas vão conduzindo a gente justamente para lugar errado se a gente obedece a elas. Então, na prática, é se apegar à tradição, o que foi sempre ensinado, e procurar imitar o que os católicos fizeram no passado. É o que nos resta, esperando que um dia venha essa restauração, porque é isso, a igreja só sairá da sua crise quando esses que estão aí, nos postos de comando, se converterem. Eu não sei quando, isso aí eu não sei, não depende de nós, não depende de nós. Não haverá substituição da Igreja Católica. Houve substituição para o judaísmo. O judaísmo se corrompeu a tal ponto que ele foi destruído. E no lugar dele veio a Igreja Católica. O Israel de Deus, chamado por São Paulo. E o judaísmo que surgiu depois é um Israel que não é de Deus, irmão. É com eles. Mas nós somos o Israel de Deus. No caso do judaísmo foi isso. Mas no caso da Igreja Católica não haverá essa substituição. Não haverá. As autoridades continuarão. Porém, nós seremos obrigados a resistir a elas enquanto os seus princípios forem os mesmos. Ou seja, esses princípios contrários à fé católica que levarão a que suas intenções continuem as mesmas em relação a nós.